Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@amagis.com.br, pensamento@amagis.com.br. Hoje estamos falando sobre o controle e regulação dos planos de saúde, as queixas dos consumidores e o papel do judiciário. Nosso entrevistado é o diretor-presidente da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, Fausto Pereira dos Santos. Neste bloco vamos falar também sobre a fiscalização e regulação dos planos de autogestão. Doutor Fausto, como é que fica aí, às vezes, um conflito nessa divergência legal que existe ainda no contexto dos planos de saúde, a questão do judiciário? Tem havido algum contato, algum congresso, um seminário para poder trocar ideias a respeito dessa regulação dos planos de saúde? Sim, a ANS tem participado de eventos em praticamente todo o país, com o judiciário buscando levar o que é o processo regulatório, suas potências, seus limites, e buscar também no judiciário aquilo que a ANS pode contribuir para o próprio processo, para possibilitar uma decisão mais abalizada do conjunto do judiciário. Essa experiência se deu na Bahia, em São Paulo, nesse último final de semana, inclusive, estava tendo um encontro em São Paulo, no Rio de Janeiro, com uma sequência maior, já de 5 ou 6 anos que a gente vem fazendo esse tipo de evento com a magistratura. Muito bem. Doutor Fausto, nesse segmento de autogestão, é necessário o reconhecimento, a fiscalização e o acompanhamento da ANS para o funcionamento. Como é que funciona isso? Sim, as autogestões são também acompanhadas pela ANS, naturalmente que existem especificidades na questão da autogestão, tem uma resolução específica da ANS sobre esse setor, reconhecendo então essas particularidades, e as autogestões elas têm que cumprir também um conjunto de regras que tragam para o seu conjunto de beneficiários e para os seus prestadores de serviço também uma maior segurança. Então, elas também estão obrigadas a fazer reserva financeira, a ter um registro na ANS, a serem acompanhados do ponto de vista da qualidade da assistência que elas prestam, mas elas têm também regras específicas onde reconhece que o risco da operadora é menor, porque muitas delas são feitas pro rata, outras, mesmo aquelas que não são, têm uma responsabilidade pelo seu instituidor, do seu instituidor por ela. Então também tem um risco de operação diferente, portanto também algumas regras são diferentes. Ou seja, não é qualquer um que consegue isso, não. Tem normas rígidas. Sim, hoje constituir uma operadora, seja ela de autogestão ou uma operadora lucrativa, tem que ter um capital inicial, tem que ter um modelo de operação reconhecido pela ANS, então tem um conjunto de regras que precisam ser, mas que eu acredito que vão refletir depois na própria segurança do beneficiário e dos prestadores de serviço. E quem não cumpre tem um tratado com muito rigor. A ANS, para quem não cumpre o processo, ela tem todo um processo de acompanhamento, de direção fiscal. A ANS pode nomear um diretor para acompanhar a operação de uma empresa e pode chegar no final, ao final de algum processo, pode até mesmo fazer uma liquidação. À semelhança do Banco Central, nós também podemos fazer liquidação extrajudicial de operadoras. E uma vez obtido esse registro, ele não é definitivo, existe um monitoramento, acompanhamento periódico. Isso, ele tem um registro que tem uma autorização e depois ele é acompanhado e é revalidado hoje de 4 em 4 anos. E é importante, como o senhor falou, a participação da instituidora no acompanhamento, na gestão desse plano de saúde, como no caso aqui do Amagis Saúde, por exemplo. Não, fundamental, porque na verdade os desequilíbrios de um plano como esse e eventual insolvência, eventual dificuldade de operação acabam de alguma forma respingando, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, na instituição que organizou aquela autogestão, né? Como é que o senhor avalia, então, a condição desse plano da associação do Amagis Saúde? É importante, é recomendável que a Amagis participe disso? Olha, aqui nós temos um caso bastante singular, né? Inclusive do ponto de vista das autogestões. A Amagis foi uma das primeiras autogestões que separaram completamente a operação do plano de saúde, separaram do ponto de vista operacional a operação do plano de saúde da instituição. Constituiu reservas, tem um CNPJ específico, quer dizer, ela tem, do ponto de vista da ANS, uma regularidade com o processo normativo bastante significativo. Então, ela hoje não deixa de ser uma certa referência para o conjunto das outras autogestões que operam ainda não totalmente adequadas à legislação, às normatizações que a ANS emanou nesse período. Quais são esses requisitos que a FAS, por exemplo, reconhecida dentro do padrão ANS? Não, o primeiro é essa questão da separação da operação, né? Você não pode
por como é uma operação de risco, você tem que constituir reservas específicas, não pode ser lançar mão, por exemplo, ou a Amages lançar mão do patrimônio da operadora de plano, do Amages Saúde, ou vice-versa, né? A operadora lançar mão. Então, por isso, constituir reservas e ter uma segurança financeira, como a que a Amages constituiu, permitem uma segurança muito maior para essas hoje quase 7 mil vidas que estão sobre, vamos chamar, sobre a guarda da Amages Saúde, né? Isso traz para as pessoas uma maior segurança na operação do plano e questões sazonais, por exemplo, que aparecem como um pico de doenças, ou mesmo um caso que eventualmente gere uma despesa muito grande. Se a operadora não tem uma reserva, sem dúvida nenhuma, ela pode ter problemas graves de liquidez e as reservas são exatamente para fazer frente a essas sazonalidades, né? Muito bem, eu queria, antes de encerrar o programa, que a gente falasse também sobre a decisão do STJ da semana passada de regular, aliás, ao contrário, de impedir a limitação, né, de internações e sessões de quimioterapia também. Olha, as limitações quantitativas, né, que a gente chama dos planos antigos, né, que limitavam dias de internação, que limitavam dias de quantidade de procedimentos ou mesmo de quantidades financeiras, né, elas vêm sido reiteradamente consideradas abusivas pelo STJ e no entendimento da ANS também, né? A limitação quantitativa ela tem uma natureza bastante perversa, porque a pessoa ela consegue programar quantos litros de leite ela vai tomar, quanto que ela vai comprar de comida, mas sem dúvida nenhuma ela não consegue programar quantos dias de UTI ela vai utilizar. Então a limitação quantitativa era uma forma muito perversa que os planos antigos usavam para limitar suas despesas. A legislação já proíbe isso para os planos novos e o fato do judiciário ter essa mesma posição, sem dúvida nenhuma, facilita e favorece o processo de regulação da agência, né? É um parceiro nesse processo de regulação. Com certeza. Muito bem. Bem, eu entrevistei aqui o diretor-presidente da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, Fausto Pereira dos Santos. Falamos aí sobre controle e regulação dos planos de saúde, as queixas dos consumidores e o papel do judiciário. No próximo bloco, vamos entrevistar o juiz Bruno Terra Dias, que é vice-presidente de saúde da Amages, que fala sobre o futuro dos planos de autogestão. Doutor Fausto, obrigado pela entrevista e pela participação. Obrigado, e estou sempre à disposição para a gente conversar sobre esse assunto, que eu sei que é um assunto bastante controvertido. Isso, né? Com certeza. A gente volta então em instantes.